eu sou Larissa Rezende, sejam muito bem-vindos ao Dimensão Cultural, o lugar do universo onde filmes, séries, livros e games se encontram. E hoje nós vamos embarcar numa aventura para uma galáxia muito distante para falarmos de Star Wars. A terceira temporada de The Mandalorian chegou ao fim e foi simplesmente incrível. Na verdade, essa temporada trouxe uma expansão do universo de The Mandalorian justamente porque os personagens vão em busca da retomada de Mandalore. Então, ao longo de toda essa temporada, por mais que em muitos episódios parece que eles se afastem desse propósito, né? Parecem que são episódios mais desconexos desse assunto, desse tema, todos os episódios vão levar os personagens ao mesmo caminho, que é justamente o caminho de Mandalore. Mas antes de continuarmos, já deixa o seu like nesse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, pois a sua participação é muito importante nessa dimensão. Após o primeiro episódio da temporada, na qual Din Djarin chega a Mandalore justamente para se redimir de ter tirado seu capacete e retornar aos Filhos do Olho, ele vai acabar sendo capturado por um dos alienígenas que vivem ali no planeta. Afinal de contas, nós vamos ver que ao longo da temporada, Mandalore conseguiu reviver, conseguiu resistir ao grande purgo, né? Na verdade, a natureza vai sempre dar um jeito e também as feras que ali viviam vão despertar e vão acabar dominando aí certas partes do planeta. E por conta disso, né, o nosso querido Grogu vai atrás de Bo-Katan para pedir que ajude-o a resgatar aí o Din Djarin, né? E após todo esse resgate, um resgate muito simbólico, afinal de contas, em meio a essa situação, eles vão, né, eles não, melhor falando, a Bo-Katan vai ver o mitossauro, eles vão se banhar nas águas de Mandalore e assim eles estarão redimidos, o que acaba sendo muito interessante, pois Bo-Katan também vai ser aceita pelos Filhos do Olho, né? Ela perdeu um lar, mas ela acabou ganhando outro, mesmo que nesse primeiro momento não tenha sido exatamente o lar que ela gostaria de ter. Mas enquanto os Mandalorianos estão lá vivendo tranquilamente em seu novo esconderijo, nós temos um episódio dedicado ao núcleo de Coruscant. Na verdade, nós vemos que a Nova República possui um programa de reabilitação para funcionários antigos do Império. E aí nós vamos ver justamente o Dr. Pershing tentando se reabilitar, ele tentando voltar a fazer parte da sociedade, dessa sociedade da Nova República. E é muito interessante, porque nesse momento nós vemos uma Coruscant muito alegre, né? Muito diferente da politicagem e do submundo que nós estamos acostumados a ver no planeta, né? E ao mesmo tempo, nós vemos que existem funcionários do Império que estão felizes em serem perdoados, né? E que realmente não se sentiam bem trabalhando para o Império, e outros que na verdade são o Império, né, fazem parte do Império até o final, como por exemplo a Elia Kane, que nesse primeiro momento parece que vai ajudar o Dr. Pershing, mas depois mostra que ela arma para ele, né? A grande questão é que já nesse primeiro episódio, em relação à Nova República, a gente consegue ver que a Nova República ela está começando a repetir justamente certos problemas da Velha República, né? Que ela tá tão assim envolvida em burocracia que muitas vezes ela não olha para o que é realmente importante. Então a gente já começa a ver as falhas desse novo sistema de governo e vemos também que, como tem falhas, é muito fácil o Império se infiltrar nele. Uma outra questão muito legal também é a questão do ponto de vista do Dr. Pershing. Ele não é um cara mau, ele não é um cara bom, ele tá ali meio no cinza, sabe? Porque ele não tá absolutamente nem aí para quem tá no governo. Ele tá mais interessado no seu projeto de clonagem. Então, assim, se a pessoa que tá no governo apoiar o seu projeto de clonagem, ele vai simplesmente concordar e vai defender aquele tipo de governo. Mas logo em seguida nós voltamos para os Mandalorianos e é muito interessante porque vamos observar justamente esse primeiro contato, essa primeira convivência da Bo-Katan com os Filhos do Olho, já que nesse momento ela está observando ali os enjeitados treinando, né, lutando, e aí o Din Djarin faz questão de que o Grogu participe do treinamento e é muito fofinho porque ele arrebenta aí lutando contra as outras crianças. E acaba que esse episódio também tem uma vibe meio Game of Thrones, justamente porque vai aparecer um monstro, né, um alienígena do planeta e captura uma dessas crianças mandalorianas. E esse monstro, esse alienígena parece muito um dragão, né? Eu falei, gente, isso daqui é Game of Thrones, é The Mandalorian, é o que exatamente? E é óbvio que, diante de todo esse perigo iminente, a Bo-Katan vai liderar o ataque, vai liderar o resgate em relação a esse jovem mandaloriano. Então é muito legal porque mostra o quanto ela está fazendo cada vez mais parte daquela sociedade, o quanto aquele grupo está a aceitando mais. Só que enquanto eles estão no resgate, o Grogu fica com a armeira. E é muito fofinho porque ele vai ganhar um medalhão para protegê-lo, não um medalhão de Beskar, mas ao mesmo tempo, enquanto a armeira está trabalhando ali na forja, ele começa a lembrar dos traumas do passado.
e aparece para o público, né, apresentado para o público justamente a forma como ele conseguiu se salvar da Ordem 66. Na verdade, foi um Jedi chamado Kelleran Beck que o salvou, que o tirou do Templo Jedi. E eu agradeço muito ele por ter feito isso, porque ele salvou assim um dos personagens mais importantes de toda a galáxia, né? Pelo menos mais importantes assim para nós fãs que fomos super conquistados pelo Grogu. Mas é claro que os Mandalorianos não iriam conseguir viver longe de problemas no seu novo esconderijo. Din Djarin vai receber uma mensagem do Karga dizendo que Nevarro está sendo atacada por piratas e obviamente está pedindo ajuda dos Mandalorianos para salvá-los, mas que antes disso o Karga tinha pedido ajuda para a Nova República, uma ajuda que foi recusada justamente por Nevarro ser um planeta independente. E além disso, tem a questão também que a Nova República está se intrometendo, está ali metida em uma série de burocracias, na qual eles têm que resolver essas burocracias primeiro, para depois ajudar os planetas em perigo. Então a gente já vê as novas falhas e que nem todo mundo dentro da Nova República está contente com esse estilo de política, né? Até porque nós temos aí o Capitão Teva, que fica tentando insistir aí em ajudar Nevarro, apesar dele não conseguir. Ele vai atrás das novas pistas, já que ele acredita que os piratas estão envolvidos com o Gideon, né? Mas aí é muito legal essa cena, justamente porque esse posto da Nova República na orla exterior, na qual o Teva está, nós temos nada mais, nada menos do que o Zeb. E foi um baita fanservice nesse episódio, justamente porque o Zeb de Rebels aparece aí na versão live action e foi tudo, né? Foi completamente assim, foi a alegria dos fãs. E no final desses conflitos, o Teva vai realmente descobrir que o Gideon não está sob o poder da Nova República, que ele conseguiu fugir, já que a sua nave de prisioneiros tinha sido atacada, ao mesmo tempo que os Mandalorianos conseguem derrotar os piratas em Nevarro, e foi uma baita de uma batalha, e assim, em troca, eles passam a viver em Nevarro, né? Já que o Din Djarin já tinha ganhado aí um lote de terras para viver tranquilamente nesse planeta. Mas o grande final vai ser justamente a busca da Bo-Katan pelos outros Mandalorianos. A armeira fala para ela que, como ela viu o mitossauro, ela é destinada a unir Mandalore de novo. E assim, ela fala para ele, a armeira fala para Bo-Katan justamente para ela partir em busca dos outros clãs e assim conseguir unir o povo de Mandalore novamente. E é a partir dessa premissa que nós temos o episódio mais diferente da temporada, já que Bo-Katan vai encontrar o seu clã em um planeta independente, na qual vive uma democracia plena. Na verdade, essa sociedade desse planeta é tão utópica que chega a ser até um pouco caricata. E vai ser nesse episódio também que nós temos a participação de Jack Black e Christopher Lloyd, né? Dois grandes astros aí, dois atores extremamente importantes e carismáticos, fazendo parte da nossa querida franquia. Mas além da questão do sistema político, esse episódio também acaba sendo diferente por conta do enredo, já que Bo-Katan só vai conseguir falar com seu clã após fazer uma investigação policial em relação aos droids do planeta. Esse planeta utiliza droids separatistas, droids reprogramados, mas que estão começando a ter um comportamento violento e todos suspeitam que existe alguém por trás disso. Então ela e o Din Djarin começam essa investigação, o que acaba trazendo para esse episódio uma vibe mais série policial mesmo, tipo CSI, então eu achei bem interessante. E assim, após resolver todo esse mistério, ela consegue falar com seu clã e ela mostra para os Mandalorianos que ela é a verdadeira líder de Mandalore, até porque ela retoma o Darksaber, já que o Din Djarin falou que enquanto ele estava em Mandalore, o Darksaber foi retirado dele e assim a Bo-Katan derrotou o grande vitorioso na batalha contra o Din Djarin, né? Ele foi uma criatura que retirou o Darksaber dele, a Bo-Katan derrota essa criatura e assim ela tem todo o direito a ter o Darksaber novamente. E assim chegamos aos dois últimos episódios da temporada, que são episódios incríveis, na qual um é a continuação do outro, porque além de trazer momentos extremamente importantes para a cultura de Mandalore, lutas impressionantes, nós também temos uma expansão do universo de Star Wars, na qual liga a história de The Mandalorian com outros filmes, com outros momentos da saga, até porque logo no início desses dois últimos episódios nós temos o Conselho das Sombras, que é um conselho de comandantes reminiscentes do Império, na qual é incrível justamente porque a gente vê o Moff Gideon, justamente aí com seus projetos mirabolantes e secretos de clonagem, porque obviamente
os outros ali não têm noção do que ele está querendo fazer a nível de estudo de clonagem, mas nós temos também o Capitão Pellaeon, que é o capitão que se originou na trilogia Tron, escrita pelo Timothy Zahn. Então isso é extremamente significativo, justamente porque a gente tem aí as histórias Legends fazendo cada vez mais parte do canon de Star Wars. Mas um outro ponto interessante é que o Conselho das Sombras fala de um tal projeto Necromante liderado pelo comandante Hux, que é o pai do almirante Hux que aparece lá nas sequels. E tudo leva a crer que esse projeto Necromante está relacionado ao retorno do Palpatine. Mas enquanto isso acontece, né, enquanto essa reunião bem sombria e que mostra como o Império ainda é uma ameaça extremamente importante, extremamente perigosa para a galáxia, a gente volta para os nossos personagens, para os nossos protagonistas, na qual a gente vê agora que o Baby Yoda ganhou aí, né, que o Grogu ele vai ganhar um transporte, já que o IG-11 volta como IG-12 e ele agora consegue como se fosse assim, digamos, vestir, né, ele consegue caminhar a partir do droid, na qual ele também consegue falar sim e não. E ele vai perturbar muito o Din Djarin com isso, né? E acaba sendo muito interessante também, justamente porque logo em seguida o Din Djarin vai jurar fidelidade a Bo-Katan e é uma cena muito legal. E assim, liderados pela Bo-Katan, os Mandalorianos seguem para Mandalore, tentam retomar o planeta, só que eles descobrem que os Imperiais estão usando como uma base secreta, mais especificamente o Moff Gideon, e que o Moff Gideon também está vivo. Então a gente vai ter aí um ataque de Imperiais contra os Mandalorianos, e parece que a coisa tá bem feia, a gente sente que assim, parece que realmente vai ser a perda total dos Mandalorianos, só que a Bo-Katan é uma estrategista incrível, ela consegue avisar aos seus cruzadores que estão ali na órbita do planeta, ela consegue montar uma estratégia com os guerreiros mandalorianos que estão ali na base do planeta também, então consegue ser assim, acaba sendo momentos muito rápidos, né, que você não pode piscar, porque são cenas de ação extremamente incríveis e extremamente bem feitas, tá? Foram super bem produzidas. Todos os efeitos especiais e toda a movimentação, toda a coreografia de luta dos personagens também foi incrível. E é claro que em meio a essa batalha nós temos todo o caminho feito pelo Din Djarin, que havia sido capturado pelos novos troopers de Beskar do Moff Gideon e vai obviamente conseguir se libertar com a ajuda do Grogu. Nesse episódio nós temos o Grogu cada vez mais ativo e participativo nas batalhas, o que é ótimo, porque vamos ser bem honestos que se o Grogu não estivesse ali, todo mundo estaria perdido, né? Então ele acaba sendo aí o verdadeiro herói desse último episódio. E logo em seguida o Din Djarin vai encontrar vários clones do Moff Gideon e obviamente vai destruí-los. E assim, o Moff Gideon vai finalmente revelar qual era o seu interesse no Grogu, já que vendo seus clones destruídos, ele vai ficar extremamente irritado e ele vai falar que ele queria criar o ser humano perfeito, né? Ele queria criar os seus clones e através da manipulação da força dos midi-chlorians, ele queria que os seus clones fossem sensíveis à força, tivessem habilidades com a força, criando assim também uma grande arma de destruição para o Império. E em meio a esse conflito, na qual a Bo-Katan também vai fazer parte, a gente vai ter a separação do grupo novamente, já que vai ser a Bo-Katan que vai enfrentar o Moff Gideon de fato, e o Din Djarin vai ajudar o Grogu com os guardas pretorianos. E acaba sendo muito legal porque é uma luta extremamente merecida, né? A Bo-Katan, ela precisava dessa revanche em relação ao Moff Gideon, apesar de ser um momento assim trágico dentro da cultura mandaloriana, porque o Gideon vai destruir o Darksaber, né? Dá aquele susto de cara, mas 5 segundos depois a gente volta a se preocupar com a Bo-Katan, na qual ela dá um show de luta, justamente porque quando o Moff Gideon fala que os Mandalorianos são fracos sem os seus brinquedinhos, a Bo-Katan fala que eles são mais fortes unidos. E aí a gente tem uma cena de luta incrível na qual Bo-Katan, Din Djarin e Grogu lutam juntos contra o Moff Gideon. E essa cena de luta que é simplesmente fantástica, e de novo, se o Grogu não estivesse lá, não sobraria ninguém vivo, né? Ou seja, ele salva geral ali. É simplesmente linda justamente pela união desses três personagens que naquele momento eu considero assim uma família muito bonitinha, gente. Quem shippa Din Djarin e Bo-Katan surtou com esse momento final entre os três. E logo depois dessa batalha, logo depois eles conseguirem derrotar o Império, a gente vai ter a retomada oficial de Mandalore, já que a Bo-Katan vai acender a grande forja do planeta e o Grogu vai virar Din Grogu, né? Ele vai ser oficialmente adotado pelo Din Djarin e assim vai começar o seu treinamento mandaloriano. E é muito fofo também, porque enquanto a Bo-Katan está ali reconstruindo o planeta, o Din Djarin volta com as suas aventuras enquanto caçador de recompensa e na verdade ele vira um belo de um paizão, né? Ele vai adotar
o Grogu. Logo em seguida, ele vai oferecer os seus serviços ao Capitão Teva, ou seja, ele vai ter contratos independentes com a Nova República, sem que a burocracia da Nova República também saiba, ou seja, ele vai encontrar aí justamente um emprego fixo. E logo em seguida ele vai a Nevarro justamente para tomar posse da propriedade que ele tinha direito, que o Karga tinha oferecido a ele. Ou seja, ele adota o filho, ele consegue um emprego fixo e ele ainda tem uma casa própria. Ele virou um verdadeiro paizão. E além disso tudo, ele consegue ainda um xerife para Nevarro, já que ele conserta o IG-11 e entrega ao planeta justamente para ser o novo xerife ali da região. Então acaba sendo um final muito legal porque resolveu o problema de todos os personagens que todos os personagens tinham ao longo dessa temporada. Essa terceira temporada de The Mandalorian foi simplesmente incrível, justamente por expandir o universo de Star Wars. Nós temos aí um aprofundamento em relação à cultura mandaloriana, ao mesmo tempo em que a série vai preencher alguns buracos deixados ao longo da saga Skywalker. Nós temos aí o retorno do Thrawn, o retorno do Palpatine, a força do Império, né? Como é que eles vão caminhar para criar a Primeira Ordem. Então a gente tem uma explicação que nos leva a outros filmes e outras séries da galáxia, o que acaba sendo extremamente importante. Além disso, essa terceira temporada teve um final incrível e que pra mim foi um final perfeito, já que toda a jornada do Din Djarin e do Grogu de fato chegou ao fim. Eles agora podem viver, né? Eles resolveram todos os problemas em que se meteram, em que tinham que resolver, e agora eles podem viver em paz. Se a gente não soubesse que a quarta temporada já está escrita, eu diria que a série terminou aqui nessa terceira temporada. Mas a gente não sabe como é que vai ser e, obviamente, assim, apesar da Disney ainda não ter confirmado a sequência, a continuação, como nós já temos uma temporada, um roteiro pronto, tudo leva a crer que vai ter mais uma temporada. Mas existem várias especulações em relação a essa quarta temporada. O que vai acontecer? Afinal de contas, o Grogu e Din Djarin já terminaram a sua história. Agora a gente tem a Bo-Katan numa missão de reconstruir o seu planeta. Será que vai mudar um pouco o protagonismo da série? Eu super apoiaria mudar o protagonismo, né? Obviamente sem descartar o Din Djarin e o Grogu. Eu acho que eles têm que aparecer sim em alguns episódios. Mas eu creio que seria muito interessante uma série voltada para a reconstrução de Mandalore, para a Bo-Katan liderando. Até porque, lembrando que o nome da série é O Mandaloriano. Obviamente, a gente sabe que o Mandaloriano faz referência ao Din Djarin, pelo menos nas primeiras temporadas. Mas toda aquela galera ali é mandaloriana, então qualquer um pode ser o Mandaloriano do título. Então acaba que até o próprio título da série pode ter várias interpretações e pode casar com essa ideia da mudança de protagonista. Eu acho interessante, mas obviamente é uma teoria extremamente delicada, né, na qual a Lucasfilm vai precisar trabalhar muito para fazer com que isso funcione. E vocês, já terminaram de assistir a terceira temporada de The Mandalorian? O que acharam? Qual foi o seu momento favorito? O que vocês acham que vai acontecer numa possível quarta temporada? Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários e não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para continuar acompanhando as nossas aventuras. Nos vemos na próxima!